Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais esta edição do seu programa de cultura, informação e prestação de serviços Novos Rumos. A rádio é a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da Fraternidade. E é também, outra vez, por essas ondas fraternas, que nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, não só para nós brasileiros, mas para a humanidade toda, para todo o nosso planeta, esta linda casa planetária em que nós vivemos e na qual, evidentemente, não há paisagem lunar. Como o nome diz, evidentemente, paisagem lunar é paisagem da Lua. Mas você sabe que nós estamos arriscados a termos paisagem lunar aqui no nosso planeta? E qual será a origem dessa nossa futura condição, lamentável condição, porque como nós sabemos, não há vida lá na Lua, não é isso? A paisagem lunar pode ser romântica, poética, até bonita, dependendo do gosto, mas ela não tem vida. Para nós é altamente indesejável termos paisagem lunar aqui na Terra, mas é o que vai nos acontecer e nós vamos discutir essa questão com o nosso convidado de hoje. O tema é especialíssimo, momentâneo, grave, momentoso, e o nosso convidado, como sempre, é também especial, e porque o tema é especial, é um grande especialista em sua área, já compareceu aqui várias vezes ao Novos Rumos, é amigo do Novos Rumos, da Rádio Rio de Janeiro, o professor doutor Adacto Benedicto Ottoni. Ele é engenheiro civil sanitarista, assessor da área de meio ambiente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, e professor adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como você vê, ele é muito atuante e está sempre muitíssimo bem informado a respeito das questões de meio ambiente, e nós vamos conversar com ele sobre desmatamento da Amazônia. Nós ouvimos falar disso o tempo todo em todos os telejornais, em todas as matérias escritas, e vamos entender com um técnico, com um especialista, as lamentáveis causas e as lamentáveis consequências desse processo insano, enlouquecido da humanidade. Professor Dr. Adacto Benedicto Ottoni. Alô? Alô, Nádia. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Adacto, muito obrigada outra vez pela sua disponibilidade em estar aqui conosco para trazer esclarecimentos aos nossos ouvintes aqui na Rádio Rio de Janeiro. O telefone, amigo... Eu que agradeço o convite, Nádia. Pois é, você é obrigatório, figura obrigatória aqui no Novos Rumos. Então, Adacto, o desmatamento da Amazônia, afinal, é bom? É ruim? Qual é a importância disso, as consequências e a importância da floresta, afinal? Nádia, essa tua pergunta é uma pergunta realmente muito importante, que preocupa todo cidadão hoje em dia, não é só do Brasil, do mundo. Quando você falou aí no início do programa em paisagem lunar, realmente, no caso da Amazônia, é o que poderá vir a acontecer naquela região, né? É bem diferente você fazer um desmatamento numa área onde o solo seja mais rico, porque há um processo na natureza de sucessão ecológica, e mesmo você desmatando, depois você cresce, que o solo é rico, cresce em outras espécies e aquilo há um processo rápido de recuperação. A Amazônia não. A Amazônia é um ecossistema muito frágil. Então, o que sustenta a floresta amazônica é a própria floresta. Então, quando a gente vê esses índices alarmantes que saem diariamente aí na mídia, desse desmatamento descontrolado na Amazônia, isso aí é um absurdo. A floresta amazônica, ela abriga mais de 2.000 espécies, Nádia. É realmente um ecossistema riquíssimo. O que sustenta a floresta é a própria floresta. Então,
não só a floresta amazônica, o desmatamento é algo que gera um grande prejuízo para o planeta. Uma floresta equilibrada é um exemplo de vida para a gente. Numa floresta equilibrada, você não tem enchente, porque a floresta segura água de chuva e infiltra no solo. As secas são muito menores porque ela segura água de chuva e infiltra. Então, na época de estiagem, o rio tem mais água. Numa floresta equilibrada, não tem poluição. Apesar de existirem resíduos dos animais, folhas das árvores, os cadáveres. Por quê? Aquela matéria orgânica morta cai no solo, aí os seres decompositores comem a matéria orgânica morta e mineralizam. Aí o vegetal absorve tudo de novo. Olha que legal. Então não existe poluição. E você tem, não tem aquecimento global, porque a floresta captura carbono, ela ajuda a combater o aquecimento global. Então, é uma grande lição, há um exemplo de reciclagem. Então, o desmatamento é um dos maiores crimes que o homem pode fazer contra si mesmo, contra o planeta e contra si mesmo. Agora, quando a gente fala em desmatamento da floresta amazônica, isso você multiplica por 10 mil, porque é um absurdo. E quando você vê essas incongruências que se falam aí na televisão, porque é importante desmatar na região da Amazônia para a gente poder plantar, para a gente poder fazer pecuária. No meu entender, você não pode fazer nenhum tipo de atividade naquela região de degradação de solo, porque o solo é muito pobre. Então, você precisa plantar, fazer pecuária, tem que fazer em outro tipo de solo, porque na Amazônia, o desmatamento da Amazônia, como você falou no início do programa, em pouquíssimo tempo aquela área vai se transformar numa paisagem lunar, vai virar um deserto. Por que paisagem lunar? Porque o solo da Amazônia é um solo laterítico. O que é isso? Tem muito ferro e alumínio. Então, pela lixiviação, ele vai começar a formar placas duras, e vai virar mais ou menos uma paisagem lunar, uma área que vai morrer. E você vai levar à extinção diversas espécies. Então, a política do Brasil em relação à Amazônia, ela tem que mudar drasticamente, né? Com o atual ministro já teve alguma mudança, né? Mas tem que ter mais, você tem que ir além. A Amazônia, ela é importante para a humanidade, é importante para o planeta, não é só para o Brasil. Então, as atividades que podem ser desenvolvidas naquela região devem incluir atividades que geram recursos utilizando-se da floresta. É você utilizar para extinguir, extrair borracha da seringueira, produtos médicos. Você tem vários produtos importantes que a floresta produz ali, gera, né, em termos farmacêuticos, fármacos, não é mas isso? Nunca desmatar para usar madeira. Isso é um crime, é um absurdo um negócio desse. Então, a política sustentável para o Brasil, ela tinha que levar em conta tolerância zero para desmatamento da Amazônia, não pode. E eu acho que é muito importante a política que o atual ministro colocou, de estimular o reflorestamento, né? Em vez de você dar dinheiro para desmatar, para fazer agricultura ou pecuária ou outra atividade de mineração, você vai desmatar, você vai ganhar dinheiro para replantar. Então tem que estimular o reflorestamento. E aí eu vou falar uma coisa que é muito importante para dar sustentabilidade. Aquelas comunidades todas ali da região não tem tratamento de esgoto. O esgoto está entrando direto nos rios, o lixo orgânico. Então, nós começamos a ter uma gestão sustentável, de pensar a fazer utilização do lodo orgânico, do esgoto, do lixo orgânico, para produzir biogás e composto orgânico. Você está capturando carbono, evitando a poluição da atmosfera e o aquecimento global, e está produzindo adubo. Composto orgânico é um adubo excelente, porque resto de fezes e urina que vem do esgoto e resto de comida que vem do lixo, você transforma aquilo em adubo e vai utilizar para baratear o reflorestamento, que é um adubo completo. Então, uma das coisas mais caras do reflorestamento é o fertilizante, né, Nádia? Sim. Então, se você fizer uma política inteligente de gestão do saneamento, você pode baratear esse reflorestamento e recuperar o humus do solo. O humus é uma grande esponja de água. Então, se você recupera aquele humus e fixa a vegetação, você recupera a biodiversidade e principalmente recupera a capacidade da bacia hidrográfica produzir água. Né? A gente já esteve comentando alguns programas anteriores do programa da água, e é muito importante uma solução sustentável, você combater a poluição, fazendo tratamento do esgoto, fazendo reuso de esgoto e fazendo um processo de reciclagem do lixo. Não é só daquela parte do metal, do vidro,
né, do papel e do papelão, do plástico, mas reciclar também o resto de comida, que hoje em dia vai para lixão poluindo, e isso vai para os rios. Então os rios da Amazônia já estão passando por processo de poluição, apesar de terem grande vazão, ainda não é alarmante, mas você poderia fazer um processo de gestão fantástico, induzindo o ecoturismo, induzindo as atividades extrativistas da região sem desmatar, gerando renda e de forma sustentável, principalmente permitindo que a floresta produza serviços para a gente, que aquela floresta bem protegida, ela vai aumentar, vai melhorar a produção biológica, vai aumentar a biodiversidade, isso vai gerar uma série de efeitos favoráveis em termos de valorização de várias espécies, melhoria do clima, porque a floresta não só captura carbono, como ela libera água pela evapotranspiração pelas folhas, então nós vamos ter uma melhoria climática, inclusive o INPE já até fez uma pesquisa demonstrando a importância da floresta amazônica na evapotranspiração da floresta no clima da região sudeste. Eu já vi um programa da importância da floresta. O que tem a floresta com a região sudeste? Tem tudo, porque a quantidade de água que aquela floresta joga para o ar, pela evapotranspiração, ela tem uma influência grande no clima. Então, esse desmatamento, vocês não imaginam, quem está nos ouvindo aqui pela rádio, o crime, o absurdo que é o desmatamento por conta de um lucro de alguns, um lucro a curto prazo, porque na realidade você vai destruir aquela área e rapidamente aquela área vai perder todo o valor. Isso. O Adacto, você já deu aqui uma bela, no sentido de impressionante análise, não é isso? Um quadro geral do tema. Agora, vamos dar um zoom em alguns desses aspectos. Por exemplo, você mencionou o fato de que a Amazônia é um ecossistema muito frágil. Certo. O que se considera tecnicamente como um ecossistema frágil? Tá, olha só. Um dos pontos principais, é uma pergunta importante, um dos pontos que caracteriza a saúde de um ecossistema é o que a gente chama em ecologia da homeostasia do ecossistema, que é caracterizada pela sua resiliência e pelo seu ajustamento ou adaptabilidade. A floresta amazônica... Vamos explicar isso direitinho para o nosso ouvinte. Homeostasia vem de homeostase da biologia, não é isso? Aquele equilíbrio interno de um sistema, não é isso? Em outras palavras, isso quer dizer o seguinte, uma floresta, um ecossistema, ele é um ecossistema saudável quando ele é um ecossistema que tem capacidade de absorver perturbações, impactos, e tem a capacidade também de retornar ao seu equilíbrio natural. Ele é um ecossistema, é como uma pessoa saudável. Uma pessoa que está saudável e ela tem uma doença, ela rapidamente se recupera, porque ela tem um organismo forte, não é verdade? Isso. Agora, se aquela pessoa é uma pessoa fraca, uma pessoa que é muito frágil, ela tem a tendência de morrer, ou de a sua doença piorar, ela não ficar boa nunca, ou ficar com problemas. Então, a floresta amazônica é mais ou menos por aí. Então, ela não é doente, mas ela é frágil. Eu digo o seguinte, ela é muito frágil, é muito delicada. Né? A gente pode, eu dei um exemplo grosseiro em termos de saúde ambiental, de ter capacidade, a gente chama de resiliência. A resiliência do ecossistema é a capacidade que ele tem de absorver uma perturbação ambiental. O desmatamento é uma perturbação, a queimada é uma perturbação ambiental, de receber uma perturbação e retornar ao seu estado de equilíbrio. Como eu falei para você, se você faz um desmatamento numa floresta tropical, que tem um solo mais rico, né? Essa floresta rapidamente se recupera. Então, é muito comum a gente ver aqui, em florestas heterogêneas tropicais, onde você tem um solo rico, em pouco tempo, em um mês, poucos meses depois do desmatamento, você já tem uma vegetação rapidamente crescendo e há um processo de sucessão ecológica, onde depois ela vai tender a atingir um novo grau de equilíbrio. A Amazônia não. Um exemplo disso, Adacto, é, por exemplo, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é exatamente um exemplo desse, que ela tem uma capacidade de resiliência muito maior. A floresta amazônica não, porque o solo, aquele solo daquela região é um solo muito pobre. Então, como eu falei, ele é um solo laterítico, é um solo metálico, que tem ferro, alumínio. Então, como eu falei para você, o que sustenta a floresta é a própria floresta. Por quê?
como as árvores têm, as folhas das árvores caem, os excrementos dos animais, então você tem uma quantidade grande de humus, de matéria orgânica, que é o que sustenta a vida do solo, que é gerada pela própria floresta. Se você permite o desmatamento daquela floresta, aquele solo, aquele humus que é rico, ele fica desprotegido. A gente chama o termo técnico, engenharia ambiental, ele fica desnudado, o solo fica desnudado, fica nu, fica desprotegido. Então a primeira chuva que vem leva o humus... De roldão aquela reserva de vida, não é isso? E carrega, porque o solo ele é rico em seres, como você falou, em seres decompositores. Esses seres decompõem a matéria orgânica morta e mineralizam. Então, quando aquele solo está desprotegido, o humus todo é carregado. Aí eu te pergunto, para onde vai esse humus quando chove? Eu ia perguntar primeiro. Vai para o rio, gente. Isso tudo, gente, vai para o rio. Vão para os rios amazônicos. Então, quando você permite aquele desmatamento, não é só a floresta, a área da floresta que vai virar um deserto. Todo aquele material rico vai para o rio. Todos aqueles rios da floresta amazônica estão sendo poluídos, estão sendo assoreados. E por isso que não é à toa, Nádia, que você deve se lembrar que há 2 anos atrás, saiu inclusive na imprensa, seca na Amazônia. Você já pensou? Exato, seca na Amazônia, na sua vida, na minha vida? Eu nunca pensei. Isso foi chocante. Chocante, mas isso, a gente viu o rio mostrando o fundo daquele rio imenso da Amazônia. Isso aí, gente, não tem aquecimento global que o pessoal costuma botar isso. Isso é culpa do aquecimento. Não, isso não é. Eu diria, você pode ter alguma influência do aquecimento, mas eu diria que 80% daqueles problemas é esse desmatamento descontrolado e que o governo realmente não está sendo enérgico nesse desmatamento. O governo tem que tomar uma atitude drástica. Então, a Amazônia, ela é um ecossistema especial, ele tem que ser tratado de forma especial, porque ali é uma floresta que gera uma quantidade imensa de oxigênio pela fotossíntese, que faz captura de carbono, ajudando a combater o aquecimento global. Ela tem uma vida imensa, com mais de 2.000 espécies, é um dos ecossistemas mais ricos do planeta, e que nós estamos destruindo, e isso é algo que os nossos filhos e nossos netos vão nos cobrar. Isso. Oi? De uma forma leviana. Leviana. E qual é o legado, Nádia? Eu te digo, você como cidadã, eu como cidadão, né, nós brasileiros, o que a gente vai deixar para os nossos filhos e para os nossos netos no futuro, que nós estamos destruindo uma riqueza que o país tem, infelizmente os nossos governos estão permitindo isso. Exatamente. Isso é um absurdo, e a nossa população tem que cobrar uma medida mais enérgica, porque alguns se beneficiam com aquele desmatamento, mas é um benefício a curto prazo, e o prejuízo é muitíssimo maior. Então, no meu entender, a floresta amazônica ela tem que ser tratada realmente como um ecossistema de altíssimo valor para o planeta e tem que ser tratado como inclusive a própria Noruega já vai investir dinheiro para se preservar a floresta amazônica. Sobre isso. Oi? Eu ia te perguntar sobre isso. A Noruega vai investir na floresta, não é isso? Na nossa floresta. Mas com certeza, ela vai com certeza cobrar contrapartidas do Brasil. Eu já ia te perguntar isso, porque ela não vai colocar dinheiro aqui na nossa floresta se ela não tiver algum retorno. Agora, vou te fazer... A gente fica triste quando a gente vê o interesse de alguns grandes magnatas da região, políticos, né, sendo contrário ao desmatamento, botando como fundo, não, mas nós temos que gerar empregos, e então é importante, bota a sociedade na frente para botar realmente, dar esse fundo. Na realidade, você pode gerar muito mais emprego com a floresta preservada do que com a floresta destruída. Exatamente. O Adacto, eu vou te fazer algumas perguntinhas básicas em torno dessa questão, tirando aí desse seu comentário agora, que você acabou de fazer. Certo. Você já esteve aqui falando sobre a questão também dramática da água e da transposição do Rio de São Francisco, que, aliás, os nossos ouvintes adoram. De vez em quando eles nos pedem para reprisar e nós o fazemos com todo o gosto. Obrigado. Você disse que o Rio Madeira, naquela ocasião, o Rio Madeira seria uma opção mais razoável, mais técnica, para evitar a morte do nosso velho Chico, o Rio São Francisco. Não, na época o que eu falei foi assim, nós não vamos Rio Madeira, é um grande rio que o governo está querendo fazer uma grande barragem. Exatamente. Eu particularmente sou contra.
tá? Porque a grande barragem, ela gera grande impacto. Eu também, não sou técnica, mas sou. O que eu falei é transposição de um afluente do rio Tocantins. Então fazer uma transposição do Rio do Sono, que ele já tem uma transposição natural. E você reforçar essa transposição, então a transposição do Rio São Francisco, ela iria ser feita não com a água do São Francisco, que é uma água que realmente já tem, um rio que já está impactado. Faz falta para ele, não é isso? Mas haveria uma transfusão de água, onde a água do Rio Tocantins, que tem água sobrando, ela iria somente utilizar a calha do São Francisco e fazer, eu chamei essa transfusão de água para as bacias carentes do Nordeste, que seria uma coisa temporária. É somente até você, com políticas públicas adequadas, você permitir a revitalização da bacia, porque a partir do momento que você recupera a capacidade da bacia de infiltrar água de chuva, você não precisa mais de transposição. Quer dizer, então, a natureza dá conta de si mesma. Com certeza. Nós só não devemos atrapalhá-la, não é isso? Nós temos que fazer o seguinte, uma política, uma boa política que os nossos gestores têm que fazer é procurar mais ou menos fazer com que a natureza que hoje em dia está degradada, ela retorne ao seu estado natural o mais possível. E não o contrário. Quanto mais você artificializar, você botar obra que afaste o ecossistema do seu equilíbrio natural, certamente aquela obra vai ser muito impactante negativamente para o meio ambiente. Se você procura fazer intervenções que vão gerar benefício para o homem, mas que vão aproximar aquele ecossistema do seu equilíbrio natural, é a garantia que nós temos que você está gerando uma obra com sustentabilidade ambiental. Por isso que eu sou contra a obra do Rio Madeira, que é uma grande barragem que vai gerar impactos imensos numa área de rio, que vai afetar drasticamente o rio. Você poderia gerar a mesma energia, ao invés de usar uma grande barragem, usando uma série de pequenas barragens. Que é a grande política mundial hoje, não é isso? Fazer muitas pequenas em vez de uma grande, estilo Itaipu e tal. Nádia, uma das coisas que eu questiono é a política do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Eu acho que tem que ser um programa de aceleração do desenvolvimento. E principalmente, a gente espera que seja um programa de aceleração do crescimento sustentável e que não seja um PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, desordenado. É isso que os nossos gestores têm que estar muito alertas. Não é? Nós temos que produzir energia de qualquer maneira para atender a demanda da população. Esse, de qualquer maneira, é que mora o perigo. Porque você fazendo uma energia sem sustentabilidade ambiental, você está degradando ecossistemas e amanhã, quando você precisar do ecossistema para sobreviver, ele não vai te fornecer serviço. Ele não vai poder, porque ele está morto. Está morto. Então nós temos que reverter, repensar esse mecanismo de gestão aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Isso. O Adacto, você falou aí do Rio do Sono, não é isso? Aproveitar que ele deve estar dormindo e tirar a água dele para colocar lá no São Francisco. É algo absolutamente sustentável. Agora, o projeto de transposição não tem sustentabilidade ambiental, ele tem que ser revisto, mas eu acho que a transposição ela é importante, mas esse projeto tem que ser revisto para se readequar dentro do conceito da sustentabilidade ambiental. Lamentavelmente já estão estragando lá, né? Porque já começaram essas obras lamentáveis. Infelizmente, por isso que é importante esse seu programa, Nádia, o programa da Rádio Rio de Janeiro, porque é através desses programas que você tem a oportunidade de interagir com a sociedade e começar com um enfoque técnico, conscientizar o cidadão de o que ele tem que cobrar das nossas autoridades. Né? Considerando os mecanismos de eleição que estão vindo agora, que virão daqui a 2 anos, e cobrarmos essas políticas públicas. E o cidadão não pode cruzar o braço e achar que ele não pode fazer nada. Isso. Ele pode denunciar o Ministério Público, pode denunciar o CREA, ele pode, sim, mudar as coisas na eleição, cobrando programas de governo que demonstrem a priorização no meio ambiente, votar nesses candidatos e cobrar desses candidatos, se não cumprirem, não votem. Tolerância zero para a corrupção. Candidato que envolvido em corrupção, se você vota, é um dos principais fatores da obra que dá impacto ambiental, é a obra de corrupção. Porque o cara quer fazer uma obra cara, que não interessa o meio ambiente, para poder aumentar a sua propina. Se você não vota num candidato desse, o cara que é honesto, dificilmente ele vai querer fazer uma obra impactante, porque ele vai querer fazer uma obra bem feita. Então, eu acho que o cidadão tem uma influência enorme nessa mudança de paradigmas. E você sabe que a Regina, lá de Praia de Mauá, quer fazer uma denúncia, eu sei que você vai orientá-la nesse sentido, e nós vamos conversar com ela, com o Luiz, com o Ivan da Ilha, com a Luísa de Piedade, quando nós voltarmos do intervalo. Mas eu, antes de passar a participação dos nossos ouvintes, eu ainda queria falar com você sobre os depredadores da Amazônia. São só brasileiros? Rapidamente. Olha só, eu acho que
não importa a nacionalidade. Eu acho que na Amazônia nós precisamos ter um mecanismo de controle e monitoramento, porque se você não monitora, todo mundo faz o que quer. Então, a medida primordial que o governo tinha que fazer é fazer um monitoramento por aerofotogrametria. Quer dizer, não importa se o depredador ele é estrangeiro ou é brasileiro, não importa a nacionalidade, nós não podemos permitir. Agora, nós temos que monitorar, nós temos que fiscalizar. Isso é investir na prevenção. Então, você, para consertar uma área degradada, você vai gastar muito mais. Muito melhor é o governo investir no controle, porque se o cara está desmatando, você tem a imagem de satélite, você em tempo real sabe o que ele está fazendo e manda fiscalização dirigida. Então, não é só botar fiscal... O nosso atual ministro do Meio Ambiente está fazendo isso? Olha, eu acho que tem que ser feito mais. Eu acho que ele está fazendo coisa. Ele está fazendo muito mais do que a ministra Marina Silva, muito mais. Carlos Mink realmente está mudando. Agora, eu acho que ele tem que ir adiante, que tem que fazer mais do que ele está fazendo. Tá certo. Professor Dr. Adacto Benedicto Ottoni conversando hoje conosco aqui no Novos Rumos sobre o desmatamento da Amazônia e suas inacreditáveis consequências para a vida e para o meio ambiente no nosso Brasil e no nosso planeta. Nós vamos para um pequeno, breve intervalo, como sempre, e nós voltamos em seguida. O professor Adacto vai continuar na linha. Por favor, Adacto. Pois não, obrigada. Obrigada. Olá, amigo, amiga, ouvinte internauta. Nós estamos no intervalo do nosso programa Novos Rumos e estamos tratando mais uma vez do programa grave do desmatamento na Amazônia. Este é um programa de reprise. O nosso convidado, Dr. Adacto Benedicto Ottoni, está fazendo referência ao ministro do Meio Ambiente da época em que fizemos o programa, em que estavam sendo cuidadas as questões da floresta amazônica, o que não é, no momento, o caso. Então, é só para nós fazermos esta recomendação e nos mantermos unidos contra o desmatamento da Amazônia. Um abraço grande, fiquemos todos com Deus, confiantes de que vamos salvar a nossa Amazônia. Assim seja. Continue participando, está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, estamos de volta de nosso breve intervalo. O programa, você sabe, é Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. O nosso tema de hoje é desmatamento da Amazônia e vamos agora desdobrar com o aquecimento global, que é o outro assunto correlato. Vamos ver até que ponto com o nosso especialíssimo convidado de hoje, o doutor Adacto Benedicto Ottoni, que é engenheiro civil sanitarista, assessor da área de meio ambiente do CREA e professor adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Adacto. Boa tarde, oi. Oi. Escute, então vamos seguindo aqui, vamos começar com a Regina de Praia de Mauá. Abraço para você, Regina. Ela parabeniza o programa, muito obrigada. Ele diz que concorda plenamente com você, com o convidado, pois há muita gente ganhando em cima disto, de toda essa questão que você assinalou muito bem. Além da ambição, diz a Regina de Praia da Mauá, essas pessoas não aceitam que elas também dependem da natureza. Na Praia de Mauá, no bairro Bahia Branca, estão devastando loucamente, diz ela. Peço onde posso fazer esta denúncia. Hein, doutora Adacto? Estão o quê? Estão desmatando? Estão devastando loucamente. Na praia? Ela diz no bairro Bahia Branca. Na Praia de Mauá, no bairro Bahia Branca. Estão devastando loucamente. Olha só, primeiro aspecto que tem que ser feito, primeira observação que eu faria, lamentavelmente, a Praia de Mauá, que era uma praia linda, né, manguezais lindíssimos, uma praia lindíssima, está sendo bastante prejudicada pela poluição da Baía de Guanabara. Então a Regina, que mora lá na região, eu já estive lá
há algum tempo atrás, numa inspeção do CREA, Sim. e a gente vê claramente que quando a maré sobe, o lixo e o esgoto sobem, né? Então, quando a maré desce, a água desce, só que o lixo e o esgoto eles ficam na areia. Então você, quando chega ali na Praia de Mauá, nosso ouvinte que não conhece, a Regina, que é da região, deve saber, fica aquilo lotado, a areia lotada de lixo. Então é uma área que está sendo desvalorizada por conta da poluição, né, dessa gestão realmente caótica dessa bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, onde já se gastou fortunas aí com um programa de despoluição, e até hoje nós continuamos com esse caos na poluição da Baía de Guanabara, onde os principais alimentadores da poluição são os rios. Os rios, programa de despoluição da Baía de Guanabara, ele não deve levar em conta o entorno da Bahia, porque o esgoto que cai lá em Cachoeira de Macacu, na região serrana do estado, ele chega na Baía de Guanabara. Então você tem que fazer um programa cobrindo toda a bacia hidrográfica, coletando esgoto, com solução de baixo custo. Implantar programa de coleta seletiva e reciclagem do lixo, para, em vez de o lixo transformar em poluição de rio, transformar em renda para a população, em produtos de reaproveitamento, gerando benefícios. E, infelizmente, a gente não vê isso. A reciclagem nas prefeituras ela é um percentual mínimo, a maior parte do lixo vai para lixão ou para aterros, e na realidade é uma riqueza que está sendo descartada. Sim. Então, o Adacto, aquela região está sendo desvalorizada enormemente e realmente não se pode fazer nada enquanto não se realmente... Não, ela não pode fazer denúncia junto a órgão nenhum? Esse é um ponto. Eu estou falando da degradação da praia. Sim. Agora, essa degradação que ela chama de devastação, eu não sei devido a quê. Se for uma devastação devido à ocupação irregular, desmatamento de áreas para construir construções irregulares, né? Problemas de lançamento de esgoto, resíduos. Então, a população tem que denunciar. A minha sugestão, primeiro, é tentar contactar a prefeitura, mas Sim. não tendo sucesso no retorno, o que está acontecendo, se tem providência, porque a prefeitura tem o poder legal de fiscalizar e de corrigir. É obrigação da prefeitura fazer isso ou de acionar os órgãos do Estado de fiscalização. Então, o primeiro conselho que eu daria para a Regina é, através da Associação de Moradores, que tem mais força, procurar a prefeitura, denunciar, de preferência levando fotos e chamando a prefeitura para tomar alguma medida ou dar um retorno, o que ela pretende fazer para coibir isso. Não tendo sucesso, ela então entrar em contato com o Ministério Público. Sim. O Ministério Público Estadual ou Federal, de acordo com a área, se for a área do estadual ou federal, e fazer a denúncia, e em último caso até fazer uma ação civil pública para denunciar, para se corrigir. O CREA, a gente também tem atuado muito em denúncias, mas normalmente o CREA ele atua quando primeiro a denúncia é feita para o órgão que tem que corrigir e o órgão não faz nada. Então é importante primeiro fazer a denúncia para a prefeitura, denunciar a FEMA, denunciar a prefeitura. A FEMA é o órgão ambiental do Estado. E anexando as fotos de o que está sendo visto e solicitando soluções. Se não tiver sucesso, procurar o Ministério Público, pode até procurar de forma paralela para que o Ministério Público entre numa ação. Agora, de qualquer forma, nesses processos, não tendo retorno, pode caminhar aqui para o CREA uma denúncia ambiental e o CREA vai ao local, né, para tentar verificar o que está ocorrendo, porque o CREA é um órgão de fiscalização profissional. O CREA ele atua em obra para verificar se aquela empresa está fazendo a obra está regularizada, se o profissional ele tem habilitação para fazer aquela obra, para aquela obra não cair ou não degradar o meio ambiente. Então o CREA ele fiscaliza a obra. Perfeito. Agora o CREA também ele tem que prestar serviço para a sociedade. Então se o CREA constatar indícios de irregularidade na fiscalização ambiental que tem impactos, a gente pode pegar e fazer um relatório da inspeção do que a gente viu e encaminhar ao Ministério Público, para o Ministério Público entrar numa ação. O CREA não vai entrar na ação nem resolver. Ela não pode se dirigir simultaneamente à Prefeitura e ao CREA? Não, primeiro, era bom ela fazer um contato com a Prefeitura, que eu aconselho, para ter o retorno, porque o CREA não tem autonomia para fazer. Agora, se a Prefeitura não fizer nada, aí porque o CREA começa a entrar e a Prefeitura, não, mas eu que tinha que fazer, isso não é uma coisa legal. O legal é ela usar os trâmites de buscar a responsabilidade de quem tem que resolver. Se esse órgão que tem que resolver não der o retorno, aí ela pode buscar o Ministério Público e pode contactar o CREA para a gente poder avaliar se há realmente riscos de indício ambiental. O CREA não é órgão de fiscalização ambiental, mas ele pode comunicar, reiterar a FEMA, reiterar a Prefeitura e contactar o Ministério Público e até assessorar
o Ministério Público para que se busque uma solução daquele problema. Perfeito. E o Ministério Público tome as medidas judiciais cabíveis. Adacto, nós vamos ter que correr, porque eu ainda quero que você fale sobre aquecimento global e as perguntas continuam chegando, felizmente. Então vamos lá, vou responder mais rápido. Vamos lá. Olha só, o Luiz da Ilha, um abraço para você, Luiz, ele só está fazendo aqui um depoimento. Durante minha atividade na Força Aérea Brasileira, conheci profundamente o Parque Nacional do Jaú, encravado no interior da Amazônia, uma vastidão de mata e água equivalente à Bélgica, onde vivem cerca de 2.000 pessoas. Vi que a floresta garante o tucumã, o pão no café, o óleo de copaíba, o açaí, buriti. Os moradores nos reclamavam dos caçadores que ameaçavam várias variedades de tartarugas, etc. Está aí um depoimento importante, lamentavelmente. Lamentável isso, Isso continua acontecendo. Mas isso como é que você vai coibir? Esse tipo de coisa tem que ter fiscalização ambiental. Isso aí, infelizmente, é um trabalho de fiscalização que é um trabalho preventivo. Perfeito. Uma pena que a aeronáutica, porque ele era da aeronáutica, da Força Aérea Brasileira, não fez. A Eliane da Portela de Vila Cosmos, abraço para você, Eliane. Ela pergunta, Adacto, rápido, por favor, as plantas nativas da floresta amazônica teriam condições de se reproduzirem aqui na região sudeste? Olha só, eu vou falar o conceito ecológico, né? Porque eu não vou entrar em detalhes da área do engenheiro florestal, né? Porque eu sou engenheiro sanitário, eu vou dar o conceito ecológico, né? Então, cada espécie, ela se adapta dentro de um bioma de acordo com o clima. Então, o clima da Amazônia é diferente do clima daqui. Então, em cada tipo de clima, que é a função em cada tipo de bioma, que é um tipo de ecossistema com características geográficas similares, onde você tem tipo de solo específico, tipo de umidade do ar, insolação. Na Amazônia, ela está no Equador, então o sol bate direto, você tem uma insolação muito maior. Então, certamente, as espécies que se adaptam na floresta amazônica não vão ser as mesmas espécies de outras áreas. Aqui. Então, você tem que fazer um estudo de engenharia florestal, na parte de biologia, para avaliar realmente a adequabilidade. Quer dizer, não há como transplantar um pouquinho da Amazônia para a região sudeste. Você pode até fazer em última análise. Mas aí é pesquisa. Nós estamos isso tem que ser estudado, tem que ser avaliado e isso aí tem que ser feito por especialistas para avaliar. Perfeito. Mas em geral a espécie tem que estar adaptada para as condições climáticas e ambientais para ela poder se fixar. Pois não. Luísa Piedade, abraço para você. Ela disse que está adorando o programa, mandando abraço, agradecemos e retribuímos. Ela diz, quando há um círculo branco em volta da Lua, no máximo em 48 horas chove. Isso aí a gente não sabe se existe uma relação, eu pelo menos não sei. Olha, o que eu posso dizer em termos técnicos, na hidrologia, que a chuva é um processo aleatório, é um processo randômico, quer dizer, mas existe na natureza o que a gente chama o ciclo hidrológico. Você tem um período chuvoso, né, que aqui no Brasil que varia, normalmente são 4 a 5 meses de período chuvoso, e o período de estiagem que varia em torno de 7 a 8 meses. Então, durante o período chuvoso chove mais, por isso que você tem chuva na época do verão, chove mais, e fica agora, quando chega aqui no Sudeste, em julho, agosto, setembro, é o período de estiagem que chove menos. Agora, por exemplo, em novembro, dezembro vai chover mais. Então, obviamente, existem alguns fatores que propiciam a chuva, como a cadeia de montanhas que empurra a massa de ar para cima, o efeito de convecção térmica quando você tem muita insolação. Então, na realidade, existem alguns fatores que propiciam a chuva. Perfeito. Mas, cientificamente falando, isso não tem validade científica. Ela pode ser uma observação, mas certo. não tem validade científica. Está certo. Vamos, então, caminhando rapidamente, Adacto. Maria das Graças de Odoro, abraço para você. Ela está apenas fazendo aqui uma observação. Se nós espíritas fizermos 5 minutos de oração todos os dias, estaremos ajudando as forças da natureza. Abraços, Maravilha. Agradecemos e retribuímos. E eu vou dizer para você só uma coisa. Se você quer ver Deus, quando você está dentro da natureza, você enxerga Deus, porque Deus está no nosso coração. É verdade. Então, nada mais divino do que você preservar a natureza, não é verdade? Isso. Ivan da Ilha, um abraço para você, Ivan. Por que não há uma fiscalização rigorosa nas fronteiras da Amazônia, Adacto? O mundo poderia se unir e fazer uma defesa em prol da Amazônia, sugere o Ivan. Isso depende de quê? Políticas públicas. Pois é. Ou há interesse no desmatamento, pergunta o Ivan. Ele próprio levanta aqui um contraponto à sugestão dele, não é isso? Eu não digo que que há um interesse do governo. Há interesses, né, que obviamente que se consegue uma viabilidade
Quer dizer, na realidade, você não tem tido uma viabilidade política que esse conceito que o meu governo desmatou menos que o governo anterior, isso não é sustentável. Uma política sustentável é o meu governo, nós vamos não lutar desmatou, exatamente. Não desmatou, e aquela área que foi desmatada, o meu governo vai recuperar, vai reflorestar. Mas a gente, infelizmente, não ouve. Eu gostaria de ouvir do governo federal isso. Meu governo não vai deixar ter desmatamento zero, isso. E aquilo que está desmatado nós vamos recuperar. Perfeito. É essa a cobrança que nós temos que fazer dos nossos políticos. E quanto à proteção das fronteiras, isso é política pública. Existe tecnologia onde você, por satélite, pode fiscalizar desmatamento. Eu não estou me referindo a tráfico de drogas, que aí você tem que botar polícia mesmo. Eu estou me referindo a desmatamento. Não precisa botar policial do IBAMA, botar gente do IBAMA em toda aquela área da floresta que é imensa. Basta você monitorar por satélite e você, em tempo real, vai ver o desmatamento, vai ver a queimada e dirige as atuações de fiscalização de forma concentrada, técnica e eficiente. Mas, infelizmente, isso ainda não está acontecendo. Por isso que eu digo que o governo federal pode ampliar a melhoria dos trabalhos na defesa da Amazônia. Isso. Eliane de São Cristóvão, abraço para você. Ela diz assim: Nádia e Adacto, boa tarde para você também, querida. Boa tarde. Parabéns pelo excelente programa que vocês estão realizando. Lembrei-me há pouco de um lindo poema de Mário Quintana. Quintana é um dos meus amados poetas, do qual vou citar alguns versos para a nossa reflexão, pois, embora ele critique os arranha-céus, tem tudo a ver com a questão do desmatamento. Dá licença, Adacto, que eu vou ler aqui. Estou ouvindo. E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros. Que mais sei eu? Os verdadeiros monstros, os papões, são eles, os arranha-céus. E conclui: enquanto há verde, pastai, olhos meus. E ela aqui diz: obrigada pelo prazer do programa em discutir tema tão relevante, e envia um abraço para nós dois. Muito obrigada, querida. Seguimos. O Pedro de Bangu, abraço para você. Uma planta que não é nativa pode criar impacto no meio ambiente? Está mais ou menos fora do assunto, muito rapidamente. Não, olha só, isso é uma pergunta interessante, porque o ideal é você ter a planta nativa. Isso. Agora, é uma coisa que está se discutindo muito, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, o problema do eucalipto. Plantação de eucalipto, há um programa contra. Eu, particularmente, repensaria, porque se você tem uma plantação de eucalipto, que é uma coisa que vai produzir bens, vai produzir riqueza, com sustentabilidade ambiental, ou seja, como contrapartida plantando áreas verdes, eu me refiro, por exemplo, ao norte e noroeste fluminense, que é uma área que está um deserto, já desmataram tudo que tinham que desmatar. Então, se você tem entidades que querem recuperar aquela área, refertilizar madeira o solo, certificada, por que não é, não? Adacto? É melhor você plantar uma vegetação, ter uma vegetação que não é nativa e que vai gerar benefício, recuperando o solo, do que deixar o solo pobre e desmatado. Agora, o ideal é fazer com vegetação nativa. Isso, nada de plantas exógenas, não é isso? E exóticas. Angélica de Guilhermina, um abraço para você, eu vou ligar. Angélica de Sepetiba, está sendo feita uma obra em Sepetiba, ela quer saber, Adacto, se esta obra é realmente para despoluir a Baía de Sepetiba ou para atender as indústrias que estão se instalando próximas à região. Caso o senhor saiba onde posso denunciar isto e onde buscar informações sobre esta obra. Parabéns, só. Angélica, parabéns também a Regina, que, aliás, voltou a ligar dizendo que as pessoas estão cortando as árvores na praia de Mauá. É uma questão de desmatamento Bahia Branca. Ela tem que denunciar para o IEF, Instituto Estadual de Florestas. Tá bom, elas Regina? não estão fazendo nenhuma moradia, o que tudo indica é para vender as madeiras. E a Rita também de Praia de Mauá, abraço para você, está dizendo que a Bahia Branca é distante da praia. O pessoal de Praia da Mauá está atento ao programa, muito obrigada, e a questão ambiental, muito obrigada também. Nádia, tem que denunciar o Instituto Estadual de Florestas para eles mandarem a fiscalização lá e tomarem as medidas e, obviamente, denunciar quanto mais melhor. Agora, então, em relação a esse aspecto, essa providência que tem que ser tomada, tá bom? Perfeito. O Jorge de Campo Grande, sobre o voto, é só uma opinião que... né? Sobre o voto fica difícil as pessoas saberem qual é o melhor candidato, porque você fez uma referência a isso, né?
pois fica difícil acompanhar o trabalho do mesmo. Mas não impossível, né, Jorge? Mas olha o passado. Não, mas eu não estou me referindo a isso, não. Procura olhar um passado de cada candidato. Isso. Se o cara está envolvido, já se foi envolvido no passado com propina, com corrupção, então a gente tem que procurar tomar um pouquinho de cuidado. Então você tem que descartar esse candidato. Candidato envolvido com corrupção, então você vê alguns candidatos que está comprovado que jogaram dinheiro na Suíça, são até candidato a prefeito. Pois é. Entendeu? Então é lamentável, até que consigo. Eu não entendo como é que a legislação autoriza, mas de qualquer forma, esse tipo de candidato que já foi envolvido com corrupção, tem que descartar ele do mapa. É verdade. Entendeu? E procurar dar oportunidade para novos candidatos. Adacto, lamentável mesmo, sabe o que é? Nós estamos no final do programa e não falamos sobre o aquecimento, mas eu vou repassar um bilhetinho, uma participação do Luiz da Ilha, que ligou novamente para nós. Outro abraço para você, Luiz, dizendo: Nádia, maravilha de programa, está de parabéns. Parabéns para o Adacto, né, Luiz? Para nós todos, aliás. Ô, Nádia, agora, olha só deixa eu dar uma palhinha rápida sobre aquecimento, então, rápido. Espera só um instante, deixa eu lhe passar um recado especial da Cecília da Ilha do Governador. Conhece? Minha irmã. Pois é, olha só o bilhete. Adacto, Cecília, sua irmã e seus pais ouviram sua entrevista e estão muito felizes. Cecília, muito obrigado. É uma honra, estou mais honrado agora de estar no seu programa, viu? Pois é, Cecília, programa especial. Nós também estamos muito felizes. Um beijão para vocês também. Pois é, professor Teófilo, muito felizes aqui com o Adacto. Um beijo para o senhor e toda a sua família. Adacto, encerramos o programa. Vamos marcar um outro para aquecimento global? Tá marcado, tá agendado. É só você agendar, porque o aquecimento global é assunto do momento hoje em dia. Exatamente. E realmente é um assunto amplo. Exatamente. Nós começamos com o desmatamento e vamos para o aquecimento, tá certo? Tá combinado, Nádia. Então tá bom. Adacto, professor, doutor Adacto Benedicto Ottoni, engenheiro civil sanitarista, assessor da área de meio ambiente do CREA-RJ e professor adjunto do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada novamente pela sua brilhante participação no Novos Rumos. Mais uma brilhante participação no Novos Rumos. Nossos ouvintes estão também agradecidos. Obrigada, Adacto. Eu te agradeço. Eu queria dar uma mensagem de otimismo para os nossos ouvintes, que apesar de a gente ouvir tanta coisa ruim, a gente discutiu aqui com o objetivo de buscar soluções, mas eu acho que existe solução para o problema. Tudo passa para uma gestão com sustentabilidade ambiental. O homem pode se desenvolver em harmonia e isso é possível. E a gente pode fazer a nossa parte. E vamos tentar buscar esse mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. E eu espero, numa oportunidade aqui, num próximo programa, discutir o aquecimento global, colocar que esse aquecimento global pode ser revertido se nós mudarmos algumas diretrizes e vai ser um prazer poder voltar a discutir esses assuntos tão importantes aqui com você e com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigada. Nádia. Vamos cuidar disso, então. Tá bom, ouvinte, muito obrigado. Nós encerramos mais esta edição do seu programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços. Nossa equipe toda que esteve a postos adorou a sua participação e nós estamos também agradecendo a todos eles e a você, em especial, amigo ouvinte, que esteve conosco e construiu mais esta edição do seu programa Novos Rumos. Até lá! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.